Hoje tem novidade no seu Saúde na TV. Estamos gravando direto aqui da casa do Dr. Ronaldo Mandel, médico cardiologista, que irá falar pra gente sobre saúde cardiovascular. Não perca esse programa, este é o seu Saúde na TV de hoje. Doutor, muito obrigado por abrir a sua casa aqui pra gente, gravar o nosso programa e contribuir com informação de qualidade aqui na área da cardiologia. Boa noite a todos. Eu quero retribuir o agradecimento e você ter me convidado para esse programa, porque é uma maneira que eu possa me dirigir aos seus espectadores e dar dicas de boa saúde, de como conduzir a saúde cardiovascular, o que é a saúde cardiovascular e o que fazer para melhorar no caso de cada um. E o que é saúde cardiovascular? Como é que a gente pode definir essa palavra? A definição de saúde cardiovascular seria um bem-estar físico e mental da pessoa, a pessoa se sentir bem física e mentalmente, com todos os fatores de risco. São aquelas situações que comprometem a saúde do coração e dos vasos, todos esses fatores de risco controlados. E são vários fatores de risco, adiante eu vou comentar cada um. Hoje a saúde cardiovascular é importante tanto no jovem quanto no idoso, né? O Brasil ainda é um país jovem? Já foi. Há 20 anos atrás, nós tínhamos uma população de jovens muito alta e uma população de idosos muito pequena. De 20 anos para cá, desse século para cá, a pirâmide está invertendo. Nós temos poucos jovens, as maternidades estão bem vazias, bem menos do que antigamente. Está aumentando muito o número de pessoas maduras e aumentando também o número de pessoas idosas. Com isso, aumentam as patologias. Antigamente, você tinha menos doenças do que hoje. Por quê? Porque a população envelheceu. Então, aparecem doenças que antes a gente nem conhecia. E quais são as doenças que estão mais aparecendo hoje em relação a 20 anos atrás? São as doenças do envelhecimento, basicamente, que é a aterosclerose e todas as suas manifestações. A arteriosclerose é? A aterosclerose seria o endurecimento das artérias do corpo. Pela pressão alta, pelo colesterol alto, por causa de diabetes, por causa de obesidade, hipertensão arterial e maus hábitos como fumo, como o sedentarismo. Isso tudo vai somando e levando as pessoas à obesidade, e a pressão alta vai lesando os vasos, e a obesidade leva ao diabetes, e começa a comprometer a saúde, gradativamente começa a comprometer a saúde das pessoas. Esses seriam os fatores de risco para o desenvolvimento da doença cardíaca, cardiovascular. Ok, vamos falar um pouquinho sobre colesterol. O que é o colesterol, doutor? O colesterol é uma gordura, uma das gorduras do sangue, talvez a mais grave, a que causa mais lesões. E essa gordura ela é fabricada pelo fígado. O nosso organismo usa essa gordura para várias reações, ela participa de muitas reações do organismo e depois ela é jogada fora. Ela é jogada fora através do intestino. E nem todas as pessoas têm os receptores de colesterol em número suficiente para jogar esse colesterol fora. É como se o ralo da pia entupisse. O colesterol ele é jogado para o intestino e não consegue sair. E aí ele sobe no sangue, e aí a pessoa tem o colesterol alto. Somado a isso, o fato de ingerir muita gordura que aumenta ainda mais o colesterol. O colesterol em excesso no sangue vai levar a um endurecimento das artérias, vai levar a quadros de tromboses, infartos, derrames, e vai levar também a complicações cardiovasculares cerebrais. Então é um fator de risco muito importante que tem que ser tratado precocemente e tratado a vida inteira para evitar exatamente de chegar na outra extremidade com problemas.
O colesterol, nós temos o bom colesterol e também temos o colesterol ruim. O desequilíbrio entre um e o outro também poderia causar essa arteriosclerose? Então, basicamente é o colesterol ruim, é o LDL. Esse é o que vale ao que conta. Ele alto, ele acaba sendo mais prejudicial do que a baixa do colesterol bom, por exemplo. Exatamente. O colesterol bom ou baixo ainda é uma interrogação na medicina. Nós não chegamos ainda à conclusão do que representa o colesterol bom baixo. Olha só. Mas o colesterol ruim alto, a gente sabe onde chega. Então nós devemos sim preocupar com ele. Com ele, exatamente. Ok. E quais são os hábitos alimentares que ajudam na melhora desse colesterol, doutor? O colesterol, primeiro, que ela é uma doença hereditária, ela é uma doença do metabolismo das pessoas. Acoplado a isso, a má alimentação. Então, um lado você não tem como resolver porque você já nasceu assim. Sim. Por outro lado, se você corrigir a sua alimentação, já melhora. Não que vai resolver o problema, mas melhora muito e você vai tomar menos remédio. O que você não deve comer? Gorduras de origem animal. Carnes gordas, embutidos, leite gordo, manteiga, queijos amarelos, gema de ovo. Principalmente são esses as gorduras que aumentam o colesterol ruim. Doutor, eu preciso chamar o nosso primeiro intervalo. E na volta do intervalo nós vamos falar sobre hipertensão arterial. Não saia daí. Nos dias atuais, é de suma importância ter um parceiro econômico para a nossa vida diária. Ter uma instituição financeira próxima de nós, que nos apoie, nos respeite e que tenha como meta nossa prosperidade. Esta é a premissa da Sicoob Cred Mogiana. Os associados da Cred Mogiana contam com a qualidade e agilidade no atendimento especializado de inúmeros empreendimentos como conta corrente, conta bancária, aplicações, captação financeira, além de outros serviços. E mais, a Cred Mogiana, dentre seus vários diferenciais, oferece baixas taxas de juros em relação às outras instituições financeiras. Uma história de responsabilidade e credibilidade, edificada nos últimos 25 anos. Bem Viver é um estúdio diferente das academias convencionais. Aqui você encontra a evolução do treinamento funcional, com 100% de bom atendimento e orientação. Treino diferente a cada dia, com método dinâmico, prazeroso e nada enjoativo. Além de todas essas comodidades, temos também pilates, nutrição esportiva e estética. E são muitos os benefícios de se treinar na Bem Viver. Por exemplo, você vai desenvolver uma vida mais saudável e ativa, além de emagrecimento, força, resistência, agilidade e muito mais. Estamos de volta com o Dr. Ronaldo Mandel falando sobre saúde cardiovascular. Doutor, vamos falar sobre hipertensão arterial. O que seria a hipertensão arterial? A hipertensão arterial é hoje talvez a doença mais disseminada no mundo, entre todas as doenças. No Brasil, nós temos, de modo geral, população global do Brasil, 30% a 40% das pessoas são hipertensas. Na faixa de 50 anos, pelo menos metade é hipertenso. E depois dos 70 anos, 80% são hipertensos. A hipertensão, o que é a hipertensão de uma maneira bem simples para entender? Quando vocês olham a água numa mangueira, ela sai na ponta com uma velocidade. Quanto mais vocês abrirem a torneira, maior a velocidade dessa água na ponta da mangueira. Essa é a pressão da água dentro da mangueira. Nos vasos sanguíneos acontece exatamente a mesma coisa. O sangue circula nos vasos e tem uma pressão.
que é uma pressão que a natureza estabeleceu. Quando essa pressão, por várias razões, aumenta, o que acontece? A artéria, ela começa a sofrer a pressão de dentro para fora, como se ela fosse estourar. Isso é a hipertensão arterial, é a pressão arterial do sangue dentro dos vasos. Pode, às vezes, até estourar mesmo. São os acidentes vasculares hemorrágicos, os aneurismas de aorta. A aorta, embora seja uma artéria grande, a parede dela é delicada. E fora de estourar, ela leva uma série de lesões dos órgãos que são irrigados por esses vasos. No coração, o coração tem que trabalhar mais para vencer esse obstáculo maior. Você dá uma carga maior para o coração trabalhar, o coração acaba crescendo, e crescendo a circulação intrínseca do coração, a circulação própria do coração, que leva a nutrição do sangue para o coração, ela se torna insuficiente. Então isso é a insuficiência coronariana, é a angina, que depois, evoluindo a pressão alta, leva ao infarto. No rim, provoca lesões semelhantes a essa. O rim passa a ter dificuldade para funcionar porque as artérias começam a reagir e, para não estourar, elas engrossam, o sangue, a luz do vaso torna-se menor, o sangue passa com mais dificuldade. Nos membros inferiores, nas pernas, é a mesma coisa, são as tromboses e as embolias da perna, e na cabeça é o acidente vascular cerebral. Todos consequências de pressão arterial aumentada durante anos e mal seguida, mal controlada. Quais são as causas dessa hipertensão, as principais? A causa principal é genética, né? Você já tem uma tendência familiar para hipertensão arterial. Essa a gente não tem como modificar. Agora, os fatores de risco, eles atuam muito na hipertensão. Quais são? Quais são? Obesidade. Obesidade é o maior fator de hipertensão. Sedentarismo, que leva à obesidade. Uma coisa vai puxando a outra, né? O diabetes, somado à hipertensão, torna-se, e colesterol também, tornam-se fatores extremamente graves para a pessoa. Então, você tem que controlar essa pressão, por isso que é importante, não é só pegar o aparelhinho e medir. Você tem que controlar a sua pressão, você tem que controlar o seu colesterol, você tem que controlar o seu diabetes, tem que levar uma vida saudável, com exercícios, com uma dieta adequada. É possível fazer esse controle sem medicamento? Às vezes sim. Se você começa a... Você tem uma obesidade, você começa a fazer uma dieta, exercício, você perde peso, fatalmente você vai baixar a sua pressão. Se é uma pressão que não é muito alta, você com isso controla a pressão, sem medicamento. Agora, se ela é muito alta, se você não consegue perder peso, você vai ter que tomar remédio. E provavelmente a longo prazo. Entendi. Quais as chances da hipertensão causar um derrame, um AVC? A maior consequência da hipertensão é o AVC, sim, infelizmente. O cérebro, as artérias do cérebro são as mais frágeis, são as que mais sofrem com essa pressão alta. Por isso que causa o AVC, pela fragilidade das artérias cerebrais. E a pressão do sangue dentro dela aumentar. Ou ela acaba rompendo, ou ela começa a engrossar para se defender, e aí há uma insuficiência circulatória no cérebro, porque a artéria engrossou. A quantidade de sangue que passa dentro dela é menor. Doutor, mesmo com fatores hereditários, que é muito importante, né, nessa doença, é possível prevenir a hipertensão arterial? Sim, com a vida saudável, né? A chave de tudo isso aí que eu falei é a vida saudável. O que é a vida saudável? São hábitos alimentares moderados, atividade física regular, não fumar, alcoolismo. Não que não possa tomar uma cerveja no dia que o Brasil ganha, mas o uso diário do álcool, né? Isso é importante. Eu acho que mais se você fizer isso, você acaba controlando o peso, o estresse emocional, que é outro fator, que nem sempre a gente pode controlar, mas nem sempre depende da gente, mas é um outro fator que acaba colaborando com isso. Tá, vamos falar um pouquinho sobre diabetes. Como é que está hoje no nosso país o tema diabetes? O diabetes é a doença que mais cresce no mundo ocidental.
No Brasil, se fala hoje em 18 milhões de diabéticos no Brasil. É muita gente. Mas por quê? O brasileiro está engordando, não sei se vocês perceberam, mas é notório isso. Dificilmente a gente vai andar na rua, você não vai ver pessoas gordas, obesas, mas em número muito grande. A obesidade é o maior desencadeador de diabetes. Então, você vai aumentando o número de obesos, sedentários, com estresse, se alimentando mal, comendo comida o fast food famoso, que é carboidrato puro, acaba desencadeando o diabetes. Aquelas pessoas que têm propensão, principalmente. Quais as consequências do diabetes? São tristes. O diabetes é uma doença grave, de evolução lenta, progressiva e irreversível. Tudo que o diabetes lesa não conserta mais. Então você tem lesões cerebrais, você tem lesões oculares, perde a visão gradativamente, você tem lesões cardíacas, você tem lesões renais, que são muito importantes. Pelo menos metade do pessoal da hemodiálise hoje é diabético. Isso tudo irreversível, você não tem jeito de consertar. Você tem que tratar antes, o diabetes você tem que controlar antes. Depois, infelizmente... Existe uma hereditariedade para o problema? Existe. Diabetes? Diabetes Existe também. É uma doença hereditária. Teoricamente, você nasce diabético. Se você conseguir levar uma vida adequada, saudável, controlar seus fatores de risco, você pode passar a vida inteira sem ter problema. Mas se você começar a engordar, parar de fazer exercício, comer comida que não é adequada, fatalmente você vai desencadear o diabetes. Preciso chamar o nosso segundo intervalo. E para você que está nos acompanhando, nós voltamos já já. Você tem dor nas costas? No quadril? Ou nos joelhos? No ITC Vertebral e no Instituto Trata, personalizamos o tratamento para as dores de cada paciente, oferecendo o que há de melhor na fisioterapia praticada nos principais centros de reabilitação do mundo, trazendo inovação, alta tecnologia, eficiência, menos dor e mais movimento com qualidade de vida. Agende uma consulta. Nos dias atuais, é de suma importância ter um parceiro econômico para a nossa vida diária. Ter uma instituição financeira próxima de nós, que nos apoie, nos respeite e que tenha como meta nossa prosperidade. Esta é a premissa da Sicoob Cred Mogiana. Os associados da Cred Mogiana contam com a qualidade e agilidade no atendimento especializado de inúmeros empreendimentos como conta corrente, conta bancária, aplicações, captação financeira, além de outros serviços. E mais, a Cred Mogiana, dentre seus vários diferenciais, oferece baixas taxas de juros em relação às outras instituições financeiras. Uma história de responsabilidade e credibilidade, edificada nos últimos 25 anos. Estamos de volta e vamos falar agora sobre infarto agudo do miocárdio. Doutor, o infarto assusta muita gente, né? O que seria o infarto agudo do miocárdio? Como eu falei antes, o coração ele é irrigado, como todo órgão, ele é irrigado por artérias. Essas artérias levam sangue, cujo sangue vai nutrir o músculo do coração. No coração são duas artérias, a direita e a esquerda, mas na realidade a esquerda subdivide em duas, então nós consideramos, para efeito prático, 3 artérias. O entupimento de qualquer uma dessas artérias leva ao infarto, quer dizer, deixa de circular sangue nessa artéria, o tecido que ele teria que nutrir morre, vira realmente uma cicatriz. A gravidade do infarto é, primeiro, a artéria que infarta. Nós temos das 3 artérias, uma que é mais grossa, que é a esquerda,
a descendente anterior, que desce na frente do coração, ela é a mais volumosa e a mais grave. O infarto ali vai lesar muita coisa. A área lesada é extensa. É como se pegasse uma árvore, você cortar um ramo muito grosso, muito grande da árvore. Você vai mutilar a árvore inteira. Se for um raminho pequeno, praticamente não vai alterar muita coisa na árvore. O infarto é a mesma coisa. Se for uma artéria pequena, o estrago é pequeno. Se for uma artéria grande, o estrago é grande. Isso provocado, o infarto, ele geralmente ele já vem como consequência de uma série de problemas, de fatores de risco que vão se acumulando. Pressão alta, a pessoa tem pressão alta, não se cuida, tem colesterol alto, não se cuida, fuma, sedentarismo, não faz exercício nenhum. Às vezes é diabético e aí piora mais ainda o diagnóstico, vão somando, esses fatores de risco vão somando. E uma hora o vaso acaba entupindo e é um quadro agudo. Dependendo do tamanho do ramo, vai ser mais grave ou menos grave. Pode inclusive gerar morte súbita. Mais raramente ainda, existem casos de infarto que a artéria está limpinha, está normal. Por um estresse muito grande, a artéria se contrai. A gente chama isso de espasmo de artéria. Ela se contrai durante um tempo, fecha, e você tem uma crise de angina, e se ela perdurar por alguns minutos, é um infarto. Como se fosse realmente um infarto, mas sem nenhuma lesão na artéria. Ela abre depois, fica a cicatriz, como se fosse um infarto, mas a artéria continua normal e a pessoa não tem mais que fazer cirurgia ou colocar estente, a artéria se recupera. O infarto, ele é imprevisível sempre? Sempre imprevisível? Não, ele é previsível pelos próprios fatores de risco que a pessoa tem. E ela geralmente sente alguma coisa antes. Quando ela vai subir uma escada, já não faz exercício. Aí um dia vai subir uma escada. Chega no meio da escada, começa a faltar o ar. É o primeiro sinal, o cansaço. Depois do meio passou o cansaço. Aí começa a sentir um aperto no peito. Quando anda, começa a apertar o peito, vai ficando pesado. E aí chega até, às vezes, até dor, que é a crise de angina. Isso é angina. A pessoa anda, faz exercício, começa a ter dor no peito. Isso é tipicamente a crise de angina. E se ela continuar no exercício, prosseguir, aí fecha a artéria de uma vez e é o infarto. Doutor, a gente conhece histórias de pessoas, inclusive, que faziam exames ou tinham exames normais do coração, né? E infartaram mesmo assim. O senhor conhece história desse tipo? Tem história desse tipo. Eu tenho uma convivência pessoal minha, é o tal espasmo que eu falei. A artéria, a pessoa normal, faz até às vezes uma síndrome coronariografia, está normal, bonitinho, não tem nada. Por um estresse muito grande, a artéria entra em espasmo e dá um infarto. Eu tive um paciente de Pedregulho, há uns anos atrás, ele estava muito nervoso, mexia com muito negócio. As coisas deram mal aquele dia para ele e ele sentiu uma dor muito forte no peito. Ele entrou na caminhonete e veio o que ele podia andar e não podia, parou na porta do hospital, da emergência do hospital regional. Eu estava chegando lá naquela hora. Quando ele parou a caminhonete, ele caiu. Nós pusemos ele na maca, levamos para a UTI, conseguimos recuperar. Ele está vivo e bem, sem problema nenhum. Foi um infarto por estresse. Se ele não para naquele momento, não chega no hospital, ele tinha morrido. Isso pode atingir qualquer idade. Pode. Esse dá mais em jovem, porque a artéria ainda é mais flexível, ela é mais maleável. O velho já tem a artéria mais dura, então não vai ter o espasmo. É como uma mangueira que já está dura, você não consegue dobrar ela. Então seria importante mais o controle do estresse, né? Também, né? E tem o famoso caso do presidente Lyndon Johnson, dos Estados Unidos. Foi logo depois da morte do Kennedy. Ele assumiu e, para assumir, ele passou por um exame médico no Hospital Militar Americano, saiu com o check-up embaixo do braço, dizendo que ele estava ótimo e infartou na porta do hospital. Olha só. Foi uma famosa gripe que ele teve, ficou gripado uns 20 dias e depois assumiu a presidência dos Estados Unidos. Mas isso depois vazou. E parece que o fato é verdadeiro. Esse pode infarto, acontecer. esse foi fulminante, esse não teve jeito. Não, ele foi pequeno, graças a Deus, né? Mas ele acabou se recuperando. Histórias interessantes, né? São histórias de quem vive em UTI, em pronto-socorro, você vive isso. A medicina é muito rica nessas coisas. Trabalhar em UTI, em pronto-socorro, é muito pesado, é muito cansativo, envolve
muito sangue frio. Poder de decisão, né? Poder de decisão, responsabilidade. Mas são plantões muito ricos em casos tragicômicos, às vezes. Tenho certeza. Doutor, alguma orientação final para quem está nos assistindo? Orientação final é fugir dos fatores de risco. Perfeito. Isso a gente chama de vida saudável, levar uma vida saudável. Nem sempre é fácil conseguir isso, mas fazer caminhadas regulares, uma alimentação saudável, evitar o estresse dentro do possível, levar seu colesterol, sua glicemia controlados, fazer um eletrocardiograma, um teste de esforço de vez em quando. Levando esses fatores de risco, todos eles controlados, dificilmente você vai ter uma surpresa. Maravilha, eu queria te agradecer por ter nos recebido tão bem aqui hoje com tanto carinho. Muito obrigado por participar do nosso programa. Eu agradeço também, espero do que eu tenho dito, do que eu disse aqui hoje, que possa trazer para vocês, os espectadores, algum benefício e que possam aproveitar em benefício próprio. Muito obrigado, doutor. Eu gostaria de agradecer a equipe da Ateliê Decor, a Cicobi Cred Mogiana, a revista Qualitá e o pessoal da loja Valentos. Muito obrigado. Então até a semana que vem. Nos dias atuais, é de suma importância ter um parceiro econômico para a nossa vida diária. Ter uma instituição financeira próxima de nós, que nos apoie, nos respeite e que tenha como meta nossa prosperidade. Esta é a premissa da Cicobi Cred Mogiana. Os associados da Cred Mogiana contam com a qualidade e agilidade no atendimento especializado de inúmeros empreendimentos como conta corrente, conta bancária, aplicações, captação financeira, além de outros serviços. E mais, a Cred Mogiana, dentre seus vários diferenciais, oferece baixas taxas de juros em relação às outras instituições financeiras. Uma história de responsabilidade e credibilidade edificada nos últimos 25 anos.